Olá, nós estamos com mais uma entrevista no Boletim Marco Antônio Villa. Eu acho uma questão muito importante. Claro, nós sempre acompanhamos a questão jurídica no Brasil, além das questões do campo da política, da economia, da diplomacia, especialmente, né? E conversamos algumas vezes com o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o doutor Cacai, como é mais conhecido, e essa forma, não é, evidentemente, estou explicando outra vez a quem nos acompanha, mas pode ser a primeira vez, é a forma como o Dr. Cacai é conhecido, portanto, não é nenhum desrespeito ao entrevistado, tal, a forma de tratamento, só para esclarecer. A primeira questão que eu coloco ao Dr. Cacai, e agradecendo a gentileza de ter me atendido, e como advogado criminalista, a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: nós estamos, na conjuntura atual, em relação às investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, todo o seu grupo político, e aqueles incidentes do último quadrênio presidencial, do 8 de janeiro, etc., presentes, joias, nós estamos vendo uma espécie de lava-jato às avessas ou não? E obrigado por ter aceito o meu convite. Marco, primeiro, alegria de estar falando com você, uma honra sempre estar contigo. Você, como historiador, sempre faz perguntas instigantes e provocantes do bom sentido. Bem, na verdade, eu não diria que estamos vivendo um lava-jato ao contrário, ao avesso, porque a Lava Jato foi uma operação política, com objetivo político, engendrada pelo Moro e pelos seus pupilos, que eram os procuradores da República, que, a pretexto de enfrentar a corrupção, como se o juiz tivesse o objetivo de fazer um enfrentamento da corrupção, o juiz tem que julgar os fatos, a Polícia Federal tem que investigar sob a coordenação do Ministério Público, o Supremo entendeu que o Ministério Público também pode fazer investigação, e lá houve uma deturpação política. Eu alertei isso desde 2015, desde que começou a Lava Jato, e depois isso se comprovou fartamente, inclusive com a saída do Moro do cargo de juiz para ser ministro da Justiça, num ato claríssimo de corrupção, e depois virou senador, o Deltan virou deputado, já foi cassado e tudo mais. Aqui, o que está acontecendo, e eu vim alertando isso desde o começo do governo Bolsonaro, eu alertava que eu entendia que o Bolsonaro era um serial killer em matéria de crime. Primeiro, em matéria de crime de responsabilidade, foi algo inacreditável. Se nós não tivéssemos os poderes imperiais nas mãos do Procurador-Geral da República, essa foi uma expressão que eu cunhei e escrevi muito na época da pandemia, certamente ele teria sofrido impeachment, porque ele abusou de fazer uma série de crimes sob o prisma do direito administrativo e constitucional. Agora, sob o aspecto penal, eu venho acompanhando isso com lupa. Eu penso que, pelo menos, você veja bem, é a sexta vez em 8 meses, que o Bolsonaro vai depor na Polícia Federal sob inquéritos diferentes. Chega a ser assustador, é algo, eu diria assim, de certa forma, deprimente para um país. Um país que tem o presidente da República, que se portou de uma forma fascista, ditatorial durante 4 anos, e que cometeu, ao que tudo indica, inúmeros crimes. Então, eu não acho que seja Lava Jato. Aqui o que está sendo feito, agora com técnica, pode ter abuso aqui e ali, sempre tem. Eu estou escrevendo um pouco agora, já tem uns 2 meses, escrevi um artigo hoje, inclusive, que vai sair amanhã. Porque eu acho que tem um momento em que é necessário para o país ter uma normalidade democrática. O Poder Judiciário teve um papel fundamental ao manter a institucionalidade, que nós tínhamos um executivo fascista e um legislativo cooptado. Se não fosse o Poder Judiciário, Marcantônio, eu acho que nós teríamos fatalmente tido um golpe de Estado. Então, o que está acontecendo agora é que as investigações estão pegando vulto, porque eu nunca vi um grupo tão atabalhoado como esse grupo do Bolsonaro. Eles não têm nem linha de defesa que tem um pico de argumentação. Veja bem, eu detesto criticar a linha de defesa do colega, do advogado que está defendendo quem quer que seja, é uma questão ética. Mas o vai e vem das teses, as contradições entre as teses, eu penso que nós temos, seguramente, no mínimo 5 processos que vai redundar em condenação do Bolsonaro. Por isso, eu tenho muito prazer em falar isso aqui para você, para os seus ouvintes, que são pessoas diferenciadas sobre o prisma da análise, não só jurídica, mas da análise histórica. Eu, ainda que sofrendo crítica de parte dos meus amigos advogados de esquerda e tal, eu defendo que não se pode prender o Bolsonaro preventivamente.
Já escrevi mais de uma vez sobre isso. Porque a prisão não é a saída para nenhuma crise, a prisão não é a solução para nenhuma crise, e é necessário, então, a não ser que ele faça algo que vai interferir, vai fazer uma obstrução das investigações. Porque o que nós temos que fazer agora é dar a ele toda a defesa que muitas vezes a Lava Jato, por exemplo, que você citou, não dava aos seus investigados. Então, o devido processo legal, a ampla defesa e o esgotamento das vias ordinárias. O Bolsonaro tem que ser, ele ainda não é processado, ele é apenas investigado. Vai começar a sair denúncias agora. No caso de 8 de janeiro, eu acho que está sendo feita uma investigação muito inteligente. Pegou aqueles que estavam lá, prisão preventiva, primeiro prisão em flagrante, depois prisão preventiva, depois partiu para os investigadores, para os financiadores. Semana retrasada foram presos alguns financiadores. Agora há uma conversa muito sólida de que vão chegar nos políticos que estavam, de certa forma, financiando e se privilegiando daquelas ações. Semana passada teve uma busca e apreensão na casa de um deputado. A informação que eu tenho é que existem talvez 17 deputados, aí, deputados federais, talvez senador. Esse movimento, na minha visão, como advogado criminal, que analiso com lupa essas questões, inevitavelmente vão chegar naquele que era o maior beneficiário da tentativa de um golpe, que é o Bolsonaro. Esses depoimentos que estão sendo feitos agora, na verdade, como eu tenho trabalhado muito, bastante, e às vezes eu não consigo nem acompanhar o noticiário, porque parece que você está tratando do caso das pedras, mas paralelamente está tratando também do 8 de janeiro, porque são pessoas que estão envolvidas em todas essas questões. Você tem o 8 de janeiro, que é o dia da infâmia, que é talvez o processo mais grave que está aí, mas você tem que voltar atrás e ir para a pandemia. Bolsonaro vai ser responsabilizado pela pandemia, no meu ponto de vista, porque hoje se falou que o Zanin arquivou o processo contra o Bolsonaro da responsabilidade das vacinas. Eu acho que é uma subleitura do que aconteceu. Ao que sei, essa era uma ação contra a União, não é uma ação contra o Bolsonaro. Parece-me que o ministro Zanin foi técnico ali, mas as investigações da responsabilidade do Bolsonaro ainda está em andamento. Então, eu penso que assim que funciona o direito, as questões têm que ser sedimentadas, a investigação, a Polícia Federal Brasileira, ela é técnica e, nesse momento, independente. Aquela questão de que o Bolsonaro falava, não, eu tenho que trocar o diretor-geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que lá, a época, era, eu diria, o antro, né, deles, quer dizer, os milicianos estavam por ali, eles tinham muito medo da milícia, tudo que nós já sabemos. Então, eu penso que o ritmo agora é o ritmo normal. Investigar, o Ministério Público tem que saber que a mudança da jurisprudência no Supremo, quem vai processar, se for processar agora, é um procurador de primeira instância. Não é mais o Procurador-Geral da República. O Procurador da República, o Brasil mudou, o Supremo mudou a jurisprudência já há algum tempo. Antigamente, eu sempre advoguei para mais de 90 governadores, 4 presidentes da República. A pessoa era investigada por um ilícito feito durante o senador, como senador, depois que ele perdia o mandato, continuava sendo ainda o foro do Supremo. Hoje não. Terminou o mandato, vai para a primeira instância. Então, nós teremos processos em Brasília, teremos processo, penso eu, em outros lugares também, que são necessariamente os lugares onde tem que ser feita a investigação e o processo. Então, para mim, não há nenhum tipo de perseguição. São fatos específicos. O caso da joia é o que mais chama a atenção, porque eu acho que tem um apelo muito grande. Certo? O cidadão que está em casa com dificuldade para comprar o gás, quando vê aquela história da joia, fala, mas isso é uma coisa inacreditável. Como é que o presidente da República manda alguém aos Estados Unidos para comprar o relógio para depois voltar para cá? Então, são fatos que têm que ser esclarecidos e, assim que esclarecidos, levados ao Poder Judiciário. Sendo assim, Cacai, a questão, na sua interpretação, não é um caso do Supremo, mas da primeira instância, né? Veja se eu estou correto. Mas isso foi uma das argumentações usadas pelos advogados de defesa de vários que foram depor hoje, mas na Polícia Federal. Mas aí não são duas questões diferentes. Uma coisa é o depoimento da Polícia Federal e outra coisa são os inquéritos.
e que eles são acusados, ou seja, eles, nesse sentido, eu sei que é um direito constitucional não se autoincriminar, mas não são duas coisas distintas, e a parte B, é um caso, portanto, de primeira instância, ou são casos de primeira instância? A Polícia Federal, ela atua na investigação e ouvindo os investigados, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na primeira instância. A Polícia Federal Perfeito. É única. Então, assim, eu já acompanhei várias vezes senadores da República para depor na Polícia Federal. E o processo estava no Supremo. Como já acompanhei algumas vezes ex-senadores da República para depor na primeira instância na Justiça Federal. Eu agora tive um caso interessante em que eu era advogado no mesmo processo de 4 senadores da República. Durante o processo, alguns deles perderam o mandato. Então, o processo vai para a primeira instância. Então, a Polícia Federal é que fará a investigação, claro que sob a coordenação ou sob a supervisão do Ministério Público, porque houve uma discussão no Brasil há um tempo atrás se o Ministério Público podia investigar ou não. Na minha visão, não deveria investigar. O Ministério Público ele é o detentor depois da investigação e ele vai decidir se vai ou não abrir ação penal. A força do Ministério Público é muito grande, porque ele é que apresenta a denúncia. A denúncia é uma peça formal, desculpa falar de uma forma assim bem simples, mas a denúncia é uma peça formal que, depois de recebida no judiciário, vira uma ação penal. Por isso é que o Procurador da República, eu também criticava os poderes imperiais dele, porque ele, num dado momento, ele era mais forte que os 11 ministros do Supremo. Se os 11 ministros do Supremo sentarem para falar, vamos abrir um processo contra o Bolsonaro, que ele está abusando, por exemplo, na questão da vacina, ele não pode fazer. Só o procurador pode apresentar. Na primeira instância, são os procuradores, porque agora não tem mais o foro, o Bolsonaro perdeu o foro, salvo se, por exemplo, se descobre que, vamos dizer, no 8 de janeiro, eu presumo que tem pelo menos 2 deputadas que estão bastante envolvidas. Se a denúncia vier num conjunto, o Bolsonaro poderá ser denunciado. Aí é uma questão técnica, né? No Supremo Tribunal, não por ele, mas porque ele seria corréu numa ação com 2 deputadas, entendeu? Tem uma certa, eu diria, tecnicidade aí que tem que ser respeitada. O que interessa, a Polícia Federal faz a investigação, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público pode, inclusive, optar por, não, vamos denunciar os que têm foro separadamente e os que não têm foro na primeira instância, que eu penso que é o que vai ocorrer. Agora, o direito de... Eu vi hoje, eu estava em reunião, mas eu vi en passant que alguns optaram, parece que o próprio Bolsonaro optou por não falar. Aí, Marco, eu acho que aí é uma estratégia do advogado. Eu, como advogado, não gosto de levar o cliente para ficar calado. Primeiro que existe eu aprendi isso com o doutor Zé Carlos Dias, que eu comecei a advogar com ele, é um grande advogado ainda hoje, é um grande advogado, um pensador do direito, humanista, que quando você vai à Polícia Federal e diz que você acolhe o direito de ficar calado e prefere falar na justiça, você está, de alguma forma, assumindo que vai ter processo na justiça. Eu, quando levo um cliente meu para a Polícia Federal, eu tento esmiuçar ao máximo para que não tenha processo, para provar o direito que o cidadão tem. Agora, existem nuances que eu desconheço. Por exemplo, ele pode alegar, não vou falar porque eu não tenho acesso às provas. É um direito do advogado fazer isso. Como é que eu vou levar um cliente para falar? Eu não sei qual foi o motivo que ele alegou. É comum, quando não existe acesso às provas, você não deixar o cliente falar. Porque no Brasil, o direito ao silêncio, em tese, não pode ser usado contra a pessoa. O problema é que quem analisa esses direitos, eu só faço advocacia há 40 anos, tem uma questão subjetiva. Você leva um ex-presidente da República para prestar o depoimento sobre um fato específico. Se o advogado teve acesso a todo o fato e o presidente se cala, olha, não tenha dúvida que na cabeça dessas pessoas que estão investigando, fala, olha, alguma coisa estranha no ar. Mas é um direito calar. Se não teve acesso aos documentos, é mais do que um direito, eu acho até que aí é uma obrigação do advogado instruir para calar. Eu não sei qual foi o argumento dado. Nós temos que saber, todo mundo já sabe, que está no dia a dia, que o silêncio não pode incriminar e ser usado contra ele. Esse é um outro ponto que eu tenho tentado bater muito para trazer a discussão. O Brasil tem que parar de viver nesse ambiente meio policialesco que nós vivemos, né? É uma coisa incrível. Quer dizer, eu
eu vejo pouca televisão, mas a televisão fica ligada aqui em casa num canal de notícia, e não tem uma única vez que eu passo na frente que não está falando sobre preso de alguém, delegacia, fulano foi depor, é a joia. Quer dizer, eu não vejo a hora de nós termos uma normalidade. Né? Eu até fiz um artigo que vai sair amanhã. Eu participei da FLI Paracatu, onde estava homenageado a Conceição Evaristo, o Mia Couto. Para mim foi uma glória estar ali no meio de tanta gente interessante. Estava lá o Itamar Vieira, o Jefferson e tal. Debates entre... Na verdade, eu acho que o único que não era poeta intelectual era eu. Fui convidado porque acho que precisam sempre ter um advogado por perto, entendeu? Mas é interessante porque no meio daquelas discussões todas, depois a gente saía para sentar num bar ou num restaurante, as pessoas me abordavam para perguntar sobre o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a gente louco para discutir, 3 dias imerso apenas em literatura e poesia, mas o país virou um país muito voltado e é normal, assim, nós vivemos um momento muito difícil, né? Quer dizer, ainda existe uma sombra. Eu costumo dizer que o fascismo, quando ele crava as unhas, as garras são afiadas, não descrava fácil, não. Nós vamos precisar ainda de um tempo para poder ter uma normalidade democrática. Será muito bom se na próxima que eu for convidado, eu fui convidado para ir no dia do aniversário do Drummond, lá no Frei Itabira, se eu ficar lá 3 dias e ninguém falar sobre o Supremo nem processo, entendeu? Agora eu sou obrigado a perguntar sobre o Supremo, não tem jeito. Mas eu concordo plenamente com que da sua exposição, né? Eu acho que é um momento, foram momentos muito complexos que o país passou recentemente, está passando ainda, mas a gente tem de virar essa página. Eu acho que a gente tem de discutir os problemas estruturais do Brasil, né? Que são muitos, e entender o que está ocorrendo no mundo. O mundo está mudando, nunca mudou tão rapidamente, de forma tão profunda, né? Mas concordo. Mas aí vou ter de perguntar sobre o STF e o inquérito das fake news sobre a responsabilidade lá do ministro Alexandre de Moraes. Da sua visão geral, para sua larga experiência de décadas em Brasília e nos tribunais superiores, como é que é a sua visão sobre, justo porque é um dos inquéritos, mãe, vamos chamar assim, desse conjunto de ilegalidades que foram, no mínimo, vamos chamar de ilegalidades ou crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Qual é a sua opinião? Olha, eu estava no Supremo no dia 14 de março de 19, quando esse inquérito, o ministro Toffoli, presidente, ele anunciou que ia abrir o inquérito. E depois ele fez um sinal para mim e pediu, Cacau, que você defendesse essa abertura desse inquérito. Está acontecendo uma coisa muito grave, eu não posso dizer, ele me disse. Eu disse, olha, abrir o inquérito é óbvio que pode, o regimento prevê expressamente, mas o direcionamento da distribuição, Paulo Alexandre, me incomodou, porque eu acho que aí você quebra o juiz natural. Bem, mas eu defendi a vantagem de não ser professor. Eu brinco de dizer que eu sou um amigo da corte. Eu advogo ali, eu quero a historicidade do país, eu quero a democracia, e eu acredito certamente na interpretação dos ministros, que evidentemente tem coisas que não pode falar para o advogado, nem para ninguém. Então, bem, a partir daí eu fui acompanhando esse inquérito com muito cuidado e vi a gravidade do que estava acontecendo no país. Vi parte. Eu evidentemente tenho acesso, mas eu não sou advogado lá, então eu penso que esse inquérito salvou, de certa forma, eu diria, a instituição brasileira. Veja bem, repito aqui o que eu disse no início. No momento em que o fascismo estava instalado no executivo, no momento em que o legislativo estava de costa para a sociedade, ávido a ter as benesses de um orçamento secreto e outras tantas coisas, que parte dos deputados e senadores estavam cooptados, parte. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral foi que manteve a institucionalidade. Olha, Marco Antônio, eu sou um cara que sou um crítico do Poder Judiciário, já até falei várias vezes isso, ferrenho, poder patrimonialista, um poder para manter o status quo, um poder racista. Você pega os tribunais pelo Brasil afora, só tem homens abastados, famílias abastadas, não tem quase negro, não tem mulher. Agora vai sair a roda, o Supremo vai ficar com, se por acaso foi nomeado um homem, vai ficar com 10 homens e uma mulher. Ontem foi nomeado, antes de ontem, a Daniela Teixeira, uma grande advogada para o STJ. Ainda assim, nós temos 6 mulheres só no Tribunal de 33. Então, o Supremo Tribunal e o Poder Judiciário como um todo, eu sempre critiquei.
Mas agora também tem que reconhecer, foi quem manteve a institucionalidade, foi quem manteve a Constituição, foi quem teve o coragem de fazer o enfrentamento, às vezes até de forma que me surpreendeu. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma notícia crime contra o presidente da República, isso eu acho que não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Quando eu vi a notícia, eu falei, esse pessoal não sabe o que está falando, pensei que o jornalista estava errado. Aí eu fui ver uma notícia crime assinada pelos 7 ministros do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que esse inquérito contribuiu muito para a institucionalidade e mais, foi importantíssimo que tivesse sido o Alexandre. O ministro Alexandre, além de ser um ministro preparado, um constitucionalista emérito, ele tem vivência, ele foi secretário de Segurança de São Paulo e tem uma coragem ímpar, porque tem que ter coragem para fazer o que alguns estão fazendo no Brasil. Nós fizemos uma resistência contra o fascismo, contra os milicianos, não é fácil. A gente sabe da dificuldade de fazer esse enfrentamento. Então, esse inquérito é importantíssimo. O que eu tenho dito é que está chegando um momento agora, por exemplo, vão começar a ser julgados, porque quando teve 8 de janeiro, nunca foi um ato tão grave como aquele, uma tentativa de golpe, nós não podemos menosprezar o que aconteceu, invadir o Supremo, se os ministros supremos estivessem lá, teriam matado os ministros supremos. Exato. Então, que houve uma tentativa de golpe, de ruptura institucional, classicamente falando, não tem dúvida. Então, até eu diria que o 8 de janeiro foi, se alguém tinha dúvida da necessidade do inquérito das fake news, porque o inquérito das fake news aberto no Supremo, porque para proteger a própria instituição do Supremo Tribunal e os ministros. Aquela invasão sepultou qualquer dúvida da legalidade, da constitucionalidade, da necessidade de existir um inquérito. Agora, o que eu tenho defendido, e começando a aparecer crítica minha, mas eu acho que cabe a gente ser coerente, eu tenho defendido que a partir do momento que começar a julgar, vai começar a julgar agora, já está em alegações finais desses inquéritos, nós temos que tirar algumas desses processos do Supremo Tribunal. Eu defendi há 3 meses atrás, porque tinha mais de 1.000 presos no primeiro momento, eu defendi que esses presos deveriam ter ido para suas cidades, ainda que o Supremo fosse o responsável, o ministro Alexandre, pela prisão deles, mas eram pessoas que estavam aqui sem acesso aos advogados. O advogado chega do interior do Mato Grosso, tinha muita gente do Mato Grosso, ele nunca viu um presídio do tamanho da Papuda, ele não sabe o que é um parlatório, ele não sabe como falar com o cliente. Eu ouvi relatos de pessoas que estavam lá dentro que não tinham acesso nem sequer à família e nem aos advogados. Então nós temos que humanizar. A prisão é a exceção da exceção. Assim como eu sempre bati nisso. Não é só para cliente meu, não. Eu falo isso institucionalmente. Eu que entrei a primeira a entrar com a ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, a minha aflição que me levou a pensar sobre isso foi exatamente o sistema carcerário brasileiro. Depois essa ação resultou na liberdade do Lula, mas o Lula não era o objeto primeiro daquela ação. Então eu acho que agora é hora do Supremo Tribunal julgar o que estiver pronto para julgar e depois deixar com que o país volte a uma certa normalidade. O Supremo tem que decidir as grandes causas, como está decidindo agora o marco temporal. Por sinal, Marco Antônio, uma outra questão que eu acho que merece, depois que nós saímos desse turbilhão, nós temos que mudar o sistema de julgamento do Supremo. Não pode um ministro ficar 5 horas dando um voto. Nós temos uma pauta assoberbada, milhares de processos que não conseguimos julgar. O ministro tem o direito de fazer um voto de 1.500 páginas? Óbvio que tem. Vai ficar para a história, vai ser estudado, vai ser lido. Mas devia ter uma regra em que o relator teria 30 minutos para fazer o resumo do voto. Disponibiliza o voto e tem 30 minutos. Um desses maus chama-se TV Justiça. Nós somos incrivelmente vaidosos. Eu costumo dizer, às vezes, brincando assim, gente, o Luiz Roberto Barroso consegue ser mais vaidoso do que eu. É difícil isso, entendeu? Então, assim, a vaidade é uma coisa danada. Você põe um cidadão na frente da televisão e ele fica lá. O juiz de garantias, que é um tema que me é muito caro, demorou 6 sessões. Quer dizer, não funciona assim. Sobre a sua pergunta, eu penso que o Supremo agiu corretamente, que o ministro Toffoli foi uma sorte, até além de uma visão muito grande, como um grande juiz que é, e de conhecedor da realidade brasileira, abrir esse inquérito. Esse inquérito foi uma das coisas que salvou a democracia no Brasil, mas eu acho que agora é hora de julgar esses casos e o Supremo voltar a cuidar das questões constitucionais. O Supremo não pode ser uma corte permanente. O Supremo não tem estrutura para julgar 1.500 pessoas no processo criminal. Não tem como ter.
O Brasil precisa pensar o Poder Judiciário, mas aí é um outro programa que nós podemos fazer só sobre isso. Eu acho que quando o país voltar a essa normalidade, nós temos que discutir questões que são fundamentais, porque nessa conjuntura atual, questões como esta, que são essenciais, você colocou o dedo numa das grandes feridas nacionais, a tensão é tão grande e a polarização, chamar de polarização na falta de uma melhor expressão, o nível é tão baixo, né, da discussão, que aí a gente não consegue avançar numa discussão racional, né, civilizatória. Mas aí eu vou aproveitar uma questão, é a última, para fechar a nossa conversa, contando aí com a sua bondade, que é a seguinte, justamente sobre o Supremo Tribunal Federal, você falou dos votos, eu concordo plenamente, eu fico acompanhando, falo, poxa, deve depositar o voto, faz uma síntese e segue a vida, tal. E essa extensão dos julgamentos, processos muito longos, um processo que começa com uma composição do tribunal e termina com outra, né? E por aí vai. Agora, a seguinte questão, que é a última, é que a nomeação de um ministro de uma Corte Superior, vamos deixar especialmente escolher o Supremo Tribunal Federal. Alguns advogam, nosso modelo é o modelo norte-americano, alguns advogam modelos que existem pela Europa em relação a mandato de ministro, né? Qual é a sua opinião? É manter o modelo brasileiro, que tem sob forte influência norte-americana, ou é melhor ter mandato? E aí tem justificativa, eu já vi, tanto para um lado como para o outro. Qual é a sua opinião? Eu defendo mandato há 20 anos. Eu sempre defendi, independentemente de quem que esteja na presidência da República. Eu acho que você colocar um ministro por exemplo, o ministro Zanin, essa é uma determinação constitucional, vai ficar 27 anos no Supremo. Ele só poderá sair se quiser sair, se não sai aos 75 anos de idade. Sobre todos os aspectos, eu acho negativo. Eu acho que você cria... aquela beca é muito forte. Depois que você veste a beca... Eu já falei mais de uma vez, eu jamais seria ministro, eu não tenho nada de juiz, eu brinco que eu cometeria o erro que eu critico no Moro, que eu seria parcial, eu sou muito sanguíneo, eu certamente seria parcial, e eu costumo dizer que a beca, de certa forma, ela aprisiona e a toga, ao contrário, a toga do juiz ela aprisiona e a beca do advogado liberta. Eu acho que a beca dá uma liberdade que é uma coisa fantástica. Agora, eu penso que você coloca o juiz, a forma de escolher eu acho correta. No sistema presidencialista, o presidente deve ter o direito de escolher. E por quê? Porque o Senado tem que cumprir o papel dele de fazer a sabatina correta. O que acontece no Brasil é que o Senado, muitas vezes, não faz uma sabatina técnica, faz a politizada. Nós estamos num momento muito politizado no Brasil, você tem toda a razão. Nós vivemos uma polarização. Eu sou contrário à prisão do Bolsonaro por razões técnicas, como advogado, porque eu acho que a prisão não deve se dar antes da culpa formada, antes do trânsito julgado, antes da condenação, salvo se tentar obstruir ou influenciar na investigação. Mas eu também seria favorável à não prisão, até por uma questão de inteligência. Porque eu acho que se prender o Bolsonaro agora, vamos estar polarizando mais ainda o país. Vamos torná-lo vítima de alguma parte. Então, o Supremo Tribunal, a forma de indicação do Supremo, do presidente da República, eu acho correto. O Senado Federal tem que fazer o filtro ao fazer uma sabatina séria e fundamentada. Só que tem que ter mandato. Eu defendo isso há muitos anos. Inclusive, o ministro Barroso, há muitos anos atrás, eu conversei com ele também defendia mandato. Penso que outros ministros também defendem. Porque a gente tem que ver o seguinte, é muito comum isso. O jurista, aquele que pleiteia o Supremo, ele defende mandato até vestir a toga, né? Vestiu a toga, até porque, evidentemente, se mudar agora a Constituição e passar a ter mandato, os que estão lá terão direito à vitaliciedade. Claro. Mas eu acho que a discussão tem que se dar, nós merecemos discutir isso. Quer dizer, eu sou completamente contrário a qualquer proposta, como o Bolsonaro chegou a falar, de aumentar o número do Supremo casuisticamente para poder ter maioria. Isso é uma espécie de golpe. Mas o mandato é fundamental para que a gente tenha, inclusive para renovar as composições do Supremo. Foi muito interessante que nós não tínhamos o costume, Marco, de ministros aposentarem antes da época. Os ministros ficavam lá teve até um caso de um ministro que já estava meio com dificuldade de compreensão do que estava acontecendo, mas ninguém podia falar nada com ele. Ele ia para lá e ele era ministro. Hoje não. Hoje nós temos, não sei se foi o ministro Jobim que inaugurou isso, mas o ministro, quando chega à presidência, porque a presidência do Supremo, ela é
um papel, o presidente do Poder Judiciário, é um papel importantíssimo de propor questões nacionais, de participar do debate nacional. Muitos deles, quando chega à presidência, em seguida aposenta, porque depois você vai ter que voltar para a turma, que é o trabalho do dia a dia dos ministros e tal. Mas, na minha visão, o ideal seria continuar o sistema do presidente indicando, uma sabatina rigorosa no Senado Federal, mas com mandato de, no máximo, 12 anos. Perfeito. Eu, mais uma vez, agradeço ao Dr. Cacá, ele deu esclarecimentos muito importantes. Como disse o Dr. Cacá, hoje o assunto da justiça, da estrutura judicial, do dia a dia, todo mundo fala, dá palpite, a maior parte, 99,9%, fala coisas absurdas, né, sobre a composição, a formação do Poder Judiciário, opiniões. Ficou uma coisa meio de mesa redonda de futebol, né, sem conhecimento do futebol. Ficou uma coisa assim, todo mundo acha que tem uma opinião, mas espera, é necessário conhecer a Constituição, o ordenamento legal, as atribuições, etc. E é sempre esse desejo implícito da ideia de lynch, né? A questão do linchamento sempre acaba passando tal. Essa lei de lynch, infelizmente, porque é um país que tem contradições que não foram resolvidas sociais e políticas e econômicas até hoje. Mas eu queria mais uma vez agradecer pelos esclarecimentos dados, pelas posições explícitas apresentadas, que eu acho que quem acompanha o canal acaba entendendo mais esse momento jurídico que nós estamos vendo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Eu vou te mandar agora o artigo que sai amanhã no Poder 360, que chama Zanin e Fernando Pessoa. Você vai entender por quê. Um abraço grande. Valeu muito, um grande abraço aí.